Chegamos hoje na lição de número 6 aqui da classe dos adultos, onde nós estamos trabalhando com vocês um texto muito interessante escrito pelo pastor Silas Queiroz. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o livro de Esther. E é claro que neste terceiro trimestre da CPAD, onde nós estamos abordando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, vamos entender essa proposta junto com vocês, crescendo em Jesus. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém, deixa teu comentário também e inicia a tua aula por algumas bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. Você pode iniciar pelo texto áureo, que está em Esther, capítulo 4, versículo 14. Apresente também a verdade prática da lição. E não se esqueça de apresentar a leitura bíblica em classe junto com os teus alunos, que está localizada em Esther, capítulo 1, versículos 1 ao 9. E não se esqueça que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você. Toda segunda-feira, às 18 horas, tanto aqui no YouTube como pelo Spotify, eu estou postando aula desta classe, que é a classe dos adultos, onde você pode ter acesso a esse material para crescer junto com os teus alunos em nome de Jesus. Na aula de hoje, lição de número 6, a nossa abordagem bíblica para entender o livro de Esther. Esse livro que é tão importante para o Antigo Testamento. Neste trimestre, como nós já abordamos com vocês, estamos trabalhando 2 textos. Já estudamos com você o livro de Ruth e agora nós estamos mergulhando no livro de Esther. Essa é a proposta do pastor Silas Queiroz, o autor da lição. O livro de Esther ele traz um significado muito interessante para a história do povo judeu. Ele traz uma abordagem sobre o início, sobre a história da festa do Purim. Uma festa tão significativa, tão libertadora, tão especial para o povo judeu. É claro que o livro de Esther ele está localizado cronologicamente num período pós-cativeiro babilônico. Traz uma narrativa histórica interessantíssima, com aplicações para a nossa vida cristã. Na aula de hoje, nós vamos observar junto com vocês como Deus trabalha nesse livro. E é também interessante você lembrar aos teus alunos em sala de aula que o livro de Esther é um dos textos do Antigo Testamento, em especial, que você não encontra a menção do nome do Senhor. Você não vai encontrar a menção do nome de Javé, do nome do grande Eu Sou. Mas você vai ver ele trabalhando, ele operando, ele agindo, ele envolvendo o seu povo, ele abrindo porta e operando exatamente para poder libertar o seu povo de uma opressão maligna causada por Amã, inimigo do povo judeu. E é claro que Deus vai falar com você através dessa aula e essa é a minha esperança. E você que está chegando por aqui, ô gente boa, aproveita, coloca de onde você está me assistindo também. Qual parte do Brasil ou fora do Brasil você nos acompanha, coloca aqui, escreve no comentário se você pode enviar essa lição para mais alguém crescer em Jesus. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para ministrar essa aula, faça isso. Conheça o Facilita EBD. No Facilita EBD você vai encontrar o esboço dessa ministração aqui, onde eu sempre estou postando versículos a mais, eu sempre faço uma pesquisa assim para te ajudar a ministrar uma aula de excelência. Você vai encontrar o PowerPoint também e você pode utilizar esses slides para dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical. Está disponível em uma assinatura trimestral. A nossa proposta você pode encontrar no nosso site facilitaebd.com.br ou em um link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para poder analisar. Que Deus abençoe você. Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, porque eu já quero mergulhar com você nesse livro tão importante do Antigo Testamento. No primeiro ponto, nós vamos aprender sobre a organização do livro de Esther. Para você entender o livro de Esther, e é bem interessante você observar a organização do livro, é interessante, antes de entrar no primeiro subtópico junto com os teus alunos, apresentar uma passagem bíblica como eu sempre venho trazendo para você. A passagem bíblica que eu quero destacar para você está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que destaca que o livro de Esther também faz parte da revelação divina, ou seja, é um livro inspirado do Antigo Testamento. Fale sobre isso, tá?
junto aos teus alunos. E o primeiro subtópico destaca agora a categoria do próprio texto do Antigo Testamento. Claro, na visão da Bíblia hebraica, mas também na nossa visão da Bíblia cristã. Quando a gente para estudar o texto de Esther, é bem interessante você pegar algumas Bíblias para poder entender. Se você for pegar a nossa Bíblia cristã, a nossa que nós utilizamos, a Bíblia protestante, o livro de Esther, ele vai vir depois de Neemias e antes do texto de Jó, como o último livro histórico do Antigo Testamento, tá? Se você pega a categoria dos livros históricos do Antigo Testamento, você vai perceber que os históricos se iniciam em Josué e vão até Esther, são 12 livros. Então ele vai vir depois de Neemias e antes do livro de Jó. Agora, se você pegar, por exemplo, uma Bíblia católica, e é interessante você observar isso também, você vai perceber que o texto de Esther ele já está localizado antes do primeiro livro dos Macabeus nas Bíblias católicas. Então, se você pega o texto de Esther, ele já está organizado em outra ordem lá. Ele vem antes do livro de 1 Macabeus nas Bíblias católicas. Se você vai para a Bíblia hebraica, você vai perceber que o texto de Esther ele já está organizado em outra classificação que eu quero citar para você, e é importante você também observar isso em sala de aula junto com os teus alunos. Na Bíblia hebraica, nós percebemos que a hebraica vai possuir 3 classificações. Eu até já citei aqui em aulas passadas para você. Você tem então a lei, você vai encontrar também os profetas anteriores e posteriores, e você vai ter agora os escritos, tá? E o texto de Esther entra nessa categoria dos escritos da Bíblia hebraica. Olha só, não é na categoria histórica, mas na categoria dos textos escritos na Bíblia hebraica. Na Bíblia cristã, na categoria dos textos históricos. Também é importante perceber que quando você pega agora a Bíblia católica para entender o livro de Esther, você vai perceber que na Vulgata Latina, Esther tem mais capítulos do que na nossa Bíblia cristã. Na Bíblia cristã, na nossa, Esther só vai ter apenas 10 capítulos. Pega isso aí, é bem legal você entender isso. Tanto na nossa como na hebraica, vai ter apenas 10 capítulos. Agora, se você pega a Bíblia católica, que é traduzida a partir da Vulgata Latina, lá vai ter 16 capítulos. Esses capítulos são chamados então de acréscimos apócrifos, tá? Nós não utilizamos. Eles servem de cunho de história para aqueles que gostam de pesquisar então o contexto dessa época. É claro que isso foi inserido exatamente pós-reforma protestante, como uma ação da Igreja Católica e do Papa da época para poder contradizer ou rejeitar a Bíblia que Martinho Lutero traduziu para a língua do povo, que antes só era acessível pelo clero. Quando você entende isso, você então descobre que para nós, originalmente falando, o texto de Esther vai ter apenas 10 capítulos. E é interessante você perceber que, de acordo com o pastor Silas Queiroz, esse texto de Esther ele vai completar os relatos dos livros de Esdras e Neemias, no nosso contexto da nossa Bíblia. Na nossa Bíblia, nós vamos ter, então, só no Antigo Testamento, 5 classificações. Pega aí, nós vamos ter, então, Pentateuco, que se inicia em Gênesis e vai até Deuteronômio. Nós vamos ter, então, os livros históricos, que se iniciam em Josué e vai até Esther, ele é o último dessa categoria. Nós vamos ter os livros poéticos, que se iniciam em Jó e vai até Cantares de Salomão. Nós vamos ter os profetas maiores em Isaías até Daniel. Nós vamos ter os profetas menores de Oséias até Malaquias. Só que eu estou estudando com você a respeito dos livros históricos do Antigo Testamento. E na nossa categoria, o texto de Esther é um texto pós-cativeiro babilônico que complementa, então, essa mensagem de Esdras, Neemias, então vem Esther complementando todo esse processo. Se nós formos parar para entender sobre a inspiração desse livro, nós compreendemos que esse livro é sim inspirado por Deus. Tem uma ação divina extraordinária, tem essa visão da glória de Deus nesse texto, trabalhando a respeito da sua autoria, mas ao mesmo tempo esse Deus que opera em meio ao seu povo em um período de grande perseguição. Com esses fatos, você já pode até utilizar esses recursos para poder aguçar a curiosidade dos teus alunos em sala de aula. Então, faça isso, tá? Vamos então para o segundo subtópico.
No segundo subtópico, nós vamos trabalhar com vocês as características literárias que o texto de Esther vai ter. Observa comigo. Eu abordei com você no primeiro subtópico sobre a análise do texto de Esther na Bíblia cristã, aquela que a gente utiliza, na Bíblia hebraica e também na Bíblia católica. Na hebraica e na cristã, Esther só tem apenas 10 capítulos. Na católica, a partir da Vulgata, você vai ter então 16 capítulos. Na nossa Bíblia cristã, o próprio texto de Esther ele é localizado como um livro histórico. Isso também se repete até mesmo na Bíblia católica. Um livro histórico, tá? Traz um contexto histórico sobre a história de Israel. Se você pega a Bíblia hebraica, ele vai estar como um texto escrito, apresentando então os registros da própria ação da criação da festa do Purim. Tem um significado muito interessante para o Antigo Testamento. Quando você observa a abordagem do pastor Silas Queiroz, o pastor Silas Queiroz destaca que na nossa Bíblia nós temos apenas 10 capítulos em Esther. E esses 10 capítulos mencionam historicamente o rei Assuero, destacando então detalhes a respeito do seu reinado, mas ao mesmo tempo mencionando a celebração do Purim dos judeus, e no seu estilo narrativo você vai perceber aqui esse foco nos personagens, mas ao mesmo tempo essa ação de Deus em trabalhar por meio dos personagens. Então, quando você olha para o livro de Esther, o livro de Esther vai visar justificar a festa do Purim, essa celebração anual que faz parte agora dessa cultura judaica. Não estava presente nas leis mosaicas, mas ela agora se agrega à própria questão cultural judaica por causa da grande libertação e da grande vitória que o povo tem. De acordo com a própria história, os inimigos planejavam retirar a vida dos judeus em uma data marcada, que é a data de 14 a 15 de Adar, para poder retirar a vida daquele povo. Porém, Deus deu a estratégia de forma extraordinária para Mardoqueu, e naquele mesmo dia, ao invés de ser um dia de lamentação, ao invés de ser um dia de luto, ao invés de ser um dia de destruição, aquele dia foi um dia de libertação, um dia de vitória, um dia de celebração. Quando o povo então teve a permissão pela lei persa, autorizada por Assuero, de se levantar e defender a sua própria casa. Então a celebração do Purim é a celebração da liberdade judaica, tá? Da liberdade do povo judeu em um período pós-cativeiro, e a característica literária de todo esse texto vai narrar isso pra gente. Então, se você pega o livro de Esther, você vai perceber essa característica que apresenta e exalta a festa do Purim, mas ao mesmo tempo vai demonstrar Deus trabalhando nas entrelinhas. Eu espero muito que o Espírito de Deus também coloque essa palavra no seu coração, te trazendo sabedoria para você demonstrar que o povo judeu ele celebra, mas celebra com um significado. Adora, mas adora com um significado. Adora a Deus porque Deus ele entra com providência. Deus ele age por meios extraordinários para ajudar o seu povo. Não é mesmo assim? Ele continua agindo em favor da sua igreja, ele continua trabalhando em favor da sua vida, em favor da vida dos teus alunos, e que o Senhor também te use, te dando sabedoria ao explicar isso em sala de aula. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico, onde nós vamos parar para entender sobre a data e a autoria do texto de Esther. Quando nós estudamos sobre a autoria do texto de Esther, naturalmente você vai perceber que o texto de Esther ele é um texto que tem um autor desconhecido. Mas boa parte dos pesquisadores tem observado que o texto de Esther dá pistas sobre quem escreveu o texto. Por quê? O texto demonstra que essa mensagem, essa abordagem é escrita por um judeu persa que habitava exatamente na capital em Suzã, que tem um forte nacionalismo judaico. Muitos autores chegam a dizer que foi o próprio Mardoqueu que escreveu o texto, registrando exatamente esse relato e registrando todos os detalhes, onde vai apresentar a mão de Deus, livrando o seu povo, e através também dessa abordagem da celebração da criação da festa do Purim.
O texto de Esther traz uma abordagem bem interessante, que demonstra exatamente uma riqueza teológica profunda, onde vai apresentar esse Deus trabalhando nas entrelinhas. É interessante que o texto ele também exalta a figura real e também vai apresentar a ação de Deus em alguns detalhes específicos aqui sendo mencionados no texto. O pastor Silas Queiroz, o comentarista da lição, destaca que o texto pode ter sido escrito ainda por volta do século V a.C., ao longo aí do reinado do próprio Assuero ali, próximo à sua morte, possivelmente esse texto pode ter sido escrito. Alguns estudiosos situam o texto de Esther possivelmente entre o século IV ao primeiro século da era cristã, tá? Mas existem pessoas também que chegam a datar esse texto exatamente com essa característica que o próprio pastor Silas Queiroz destaca. O texto de Esther é escrito possivelmente aí ao longo do quinto século antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus, demonstrando aí essa composição histórica, essa relação que o texto vai ter. A tradição bíblica faz questão de dizer de forma muito clara que esse texto traz uma abordagem sobre a riqueza da palavra de Deus, sobre a riqueza da menção de Deus, sobre a visão desse Deus todo-poderoso trabalhando. Na nossa Bíblia, nós já entendemos que ele trabalha em uma classificação histórica. Na Bíblia hebraica, ele já é trabalhado como um texto que traz uma abordagem dos registros escritos, pelo fato de possivelmente ser escrito em aramaico, a língua daquele processo e nesse período histórico também. Eu espero que com essas informações você possa ajudar os teus alunos a crescer. E se eu estou te ajudando também, deixa teu comentário nessa aula. O que você está achando dessa ministração para a glória de Deus? Vamos então para o nosso segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos abordar agora, caminhando com você, sobre o contexto histórico. Qual é o contexto histórico do livro de Esther? Vamos parar para entender isso junto com você. Neste segundo ponto da lição, é bem interessante você apresentar para os teus alunos uma passagem bíblica que vai remontar o contexto histórico do livro de Esther. A passagem bíblica que eu quero separar para você, e você pode ler em sala de aula, está em Jeremias capítulo 25, versículo 11. Jeremias 29, versículos 10 ao 14, que vai destacar exatamente esse período do cativeiro babilônico. É claro que o livro de Esther é um texto pós-cativeiro, mas isso vai remontar para você situar mais ou menos historicamente aí em sala de aula junto com os teus alunos. Então faça isso para que teu aluno possa entender isso pela Bíblia. E vá para o primeiro subtópico, que destaca sobre o povo hebreu no exílio. E agora eu quero te ajudar a entender esse contexto junto com você. O cativeiro babilônico ele traz um significado muito forte para a história do povo judeu. Um detalhe que você precisa perceber é que o cativeiro babilônico ele dura aí 70 anos, exatamente do ano de 586 até 538 a.C. O cativeiro ele se dá por causa do afastamento do povo de Deus da presença de Deus. Quem são os personagens usados por Deus nesse período histórico? Se você for pegar os livros da Bíblia, você vai encontrar diversos profetas falando a respeito do período do cativeiro babilônico. Profetas maiores, você já vai encontrar o próprio profeta Isaías falando a respeito da chegada do cativeiro babilônico e da queda de Jerusalém. Principal profeta no Antigo Testamento que menciona o cativeiro babilônico, o profeta Jeremias. Jeremias é sensacional em citar a respeito do cativeiro babilônico. Nós vamos ter o próprio Ezequiel, que profetiza as margens do rio Quebar, lá na Babilônia, a respeito desse processo, e o próprio profeta Daniel, que profetiza nesse período também. É claro que o cativeiro babilônico se dá por causa desse afastamento do povo de Deus da presença de Deus. E é claro que o Senhor usa Nabucodonosor para poder ser o seu instrumento nesse período de juízo. Quem vai mencionar sobre isso é o próprio profeta Daniel, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, onde Daniel diz que foi pela permissão do Senhor, foi pela mão de Deus, que Deus permitiu então que Jerusalém fosse conquistada, que os utensílios do templo fossem levados pela Babilônia por Nabucodonosor.
Você vai perceber também dentro da palavra que o próprio o texto bíblico relata a destruição de Jerusalém no processo do cativeiro babilônico. Foram 3 levas. A primeira leva acontece com Daniel, em 606 a.C., 605. A segunda leva vai acontecer agora com o profeta Ezequiel, que é a segunda deportação. Essa segunda deportação, ela vai se iniciar no ano de 597 a.C., por ali. E a terceira é a destruição, em 586. A destruição de Jerusalém é tão feroz que o templo é destruído. Tudo fica acabado. Mas 70 anos depois, vem então Deus levantando um homem chamado Ciro. Quem profetizou sobre Ciro? Isaías. Isaías, capítulo 45, versículos 1 ao 4. Isaías, em 150 anos antes de Ciro nascer, já profetizava a respeito da sua chegada, como instrumento na mão de Deus. Você pode estar lendo também esse versículo junto com os teus alunos. E pelo edito de Ciro, em 538, os judeus são libertos então do cativeiro babilônico, podem retornar para Jerusalém e aí acontecem então 3 deportações. Nós vamos ter então a primeira deportação, que se inicia com Zorobabel e Josué, para um objetivo que é a construção e restauração do templo. Depois nós vamos ter a segunda, que vem anos mais tarde, com o próprio Esdras, que tem o objetivo de restaurar o culto. O livro de Esdras fala sobre essas duas. E a terceira é com Neemias, que vem com o objetivo de restaurar os muros da cidade de Jerusalém. E entra depois o livro de Esther, anos mais tarde, contando a história da celebração da festa do Purim. Aqui você já vai encontrar exatamente todo esse contexto que nós estamos descrevendo para você. O cerco de Jerusalém. Nós temos algumas passagens bíblicas que vão narrar isso para a gente. Segundo Reis, capítulo 24, versículos 10 ao 14, fala sobre esse cerco. Esse cerco de Jerusalém aconteceu exatamente no ano de 597 a.C. Nós vamos ter também a destruição de Jerusalém em 2 Reis, capítulo 25, versículos 1 ao 21. O período do cativeiro babilônico. Daniel também fala a respeito desse período. Daniel, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Jeremias 29, versículos 4 ao 14, fala a respeito desse período, que é o período de 70 anos. O edito de Ciro agora para o povo retornar para Judá está registrado em Esdras capítulo 1, versículos 1 ao 4, vale a pena você ler. Esdras capítulo 6, versículos 3 ao 5 também. E por aqui você percebe exatamente esse registro desse processo bíblico do cativeiro babilônico. Agora eu vou avançar com você para o segundo subtópico para entender o fim do exílio, para você já começar a compreender o período e o processo do livro de Esther. Então, no segundo subtópico, nós paramos para entender então esse processo do fim do período do cativeiro babilônico. 70 anos depois, no ano de 538 a.C., pelo edito de Ciro. Esse edito de Ciro permitia então que o povo judeu poderia sair do processo do cativeiro, retornar então, especialmente para Jerusalém. Muitos saíram da Babilônia, saíram desse processo do cativeiro, retornaram para Jerusalém com o edito com o objetivo de reconstruir o templo. Esse retorno dessa reconstrução foi um edito dado por Ciro. E quem são os personagens sendo usados aqui? É o próprio Zorobabel, que tem uma responsabilidade nesse retorno pós-exílico. E nesse retorno pós-exílico, você encontra então um período pós-exílico de formação agora do próprio judaísmo, tá? Começam a surgir agora as escolas judaicas de estudo da palavra de Deus. Não tinha ainda esse templo formado, mas há uma forte reconstrução para o templo e, ao mesmo tempo, uma reconstrução para o método de ensino sobre as escrituras, sobre a palavra de Deus. Esse apego às escrituras se dá nesse período também. É claro que nós podemos fundamentar esse processo desses 3 retornos. Eu disse para você que o primeiro retorno é com Zorobabel, o segundo retorno é com Esdras, o terceiro retorno é com Neemias. Observe onde isso está registrado.
Você tem então Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao 4. O edito de Ciro e o retorno então do próprio Zorobabel com esse objetivo. Esse retorno para a reconstrução do templo está lá no capítulo 3, versículos 1 ao 4. E depois nós vamos encontrar, a partir do capítulo 7, o retorno de Esdras com o objetivo de restaurar o culto. E em Neemias, capítulo 8, versículos 1 ao 3, nesse retorno então de Neemias, há então uma forte formação do judaísmo sendo descrita nesse período pós-cativeiro babilônico. Então pega isso, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja, em nome de Jesus. Eu espero muito estar contribuindo com você através dessa ministração. Vamos agora para o terceiro subtópico, que aborda exatamente esse período pós-exílio. Durante o período do cativeiro babilônico, os judeus enfrentaram diversas dificuldades, perseguições terríveis por causa da desobediência. O Salmo 137 vai expressar isso, e é interessante você ler esse Salmo 137, onde demonstra a tristeza dos judeus por causa desse arrependimento e por terem visto também a destruição do templo. E essa busca pelo perdão, você pode ler o Salmo 137, versículos 5 ao 9. Daniel, capítulo 9, anos mais tarde, já no final dos 70 anos, você vai perceber que ele estava orando e meditando na palavra do Senhor, jejuando. Ele então se recordou que o período dos 70 anos estava chegando ao fim. E como instrumento de Deus, ele então apresenta exatamente essa profecia. E é interessante que o rei entende todo esse processo e liberta agora o povo de Deus. Outro detalhe que você vai perceber dentro da palavra também é que esse retorno agora, depois desses 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, capítulo 25, versículos 11 ao 12, 29, 10 ao 14, destaca exatamente essa ação de Deus nesse retornar para Jerusalém. É interessante nós percebermos que o cativeiro ele se inicia em 605 a.C., tá? Quando a gente fala da destruição final, aí já é 586, mas ele se inicia em 605. E agora você vai perceber que depois desses 70 anos, o povo então retorna para Jerusalém. E retorna com o objetivo de adorar a Deus, de buscar ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículos 20 a 23, vale a pena ler. E ler também Zacarias, capítulo 1, versículo 12. Então, esses 70 anos não é só um significado simbólico, mas é algo literal que a própria Bíblia fala desse período onde o povo enfrentou o exílio e agora retornam para Jerusalém para restaurar aquele processo de adoração, restaurar a sua adoração ao Senhor. E é aqui que entram esses três livros. Você vai encontrar Esdras, Neemias e Esther. E a nossa abordagem é entender o significado de cada livro. Esdras e Neemias vão apresentar exatamente a restauração do templo, a restauração do culto e a adoração a Deus pela lei e também a restauração dos muros. Esther vai complementar apresentando a criação da festa do Purim. Pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Agora nós vamos para o terceiro e último ponto, que aborda sobre o propósito e a mensagem do livro de Esther. Neste terceiro ponto, é natural que você leia também uma passagem bíblica, Esther capítulo 9, versículos 20 a 28, onde fala sobre a festa do Purim e o livramento dos judeus. Leia agora o nosso primeiro subtópico, onde nós vamos abordar junto com vocês sobre a providência divina. De acordo com o pastor Silas Queiroz, o livro de Esther demonstra exatamente esse cuidado providencial de Deus em livrar o seu povo, em demonstrar que ele também tem o seu domínio sobre o Império Persa, sobre toda a história. É claro que dentro do texto nós vamos descobrir algumas coisas. Você vai perceber Esther sendo escolhida como rainha, isso aqui é a ação de Deus sendo demonstrada para um livramento e um propósito maior. Depois, dentro do texto nós vamos ver o banquete providenciado por Esther a partir da leitura do capítulo 5, como a ação de Deus dando sabedoria para Esther, para contar para o rei
os planos de Amã. Isso aqui também é um ato da providência de Deus, tem um propósito nisso também. Exatamente essa aversão do plano de Amã, ou seja, esse vilão que aparece na história para punir e tirar a vida do povo de Deus, essa aversão do seu plano agora, ele que construiu uma forca para Mordecai, ele mesmo cai nessa forca do próprio planejamento que ele tinha feito. Um detalhe que eu quero destacar, você pode citar também Mardoqueu ou Mordecai, tá? Tanto faz. É a mesma pessoa que nós estamos mencionando para você. Você vai encontrar também o livro de Esther, não literalmente mencionando o nome de Deus. Esse detalhe também demonstra esse propósito. Mas também ressalta no texto a ação de Deus trabalhando, mesmo não sendo mencionado no livro. No livro também você vai encontrar, mais uma vez eu digo, a celebração da festa do Purim como propósito e demonstração, sua criação como celebração de vitória pelo fato então de terem vencido os inimigos. Então todo o texto de Esther tem esses propósitos, você pode pegar isso e ministrar em sala de aula também. Caminhando agora, nós vamos exatamente para o segundo subtópico, onde nós vamos trabalhar sobre uma falsa estabilidade. O pastor Silas Queiroz também aborda que o livro de Esther também adverte exatamente o povo de Deus a entender que nós não podemos confiar nessa falsa estabilidade. Primeiro, o povo está em Suzã, capital do Império Persa, está prosperando, mas mesmo naquela capital é perseguido. O inimigo se levanta para tirar a vida do povo judeu. Olha como isso também traz uma aplicação muito interessante para a igreja. Nós não podemos confiar em uma falsa estabilidade no presente aqui e agora, mas precisamos estar atentos como igreja do Senhor, orando, buscando a direção de Deus e permanecendo firmes no Senhor. É claro que a história também vai demonstrar a ação de Deus e vai apresentar essa confiança do povo agora nesse Deus Todo-Poderoso que cumpre as suas promessas. Salmo 118, versículos 8 ao 9. Vale a pena você ler também esse texto. Com base no livro de Esther, nós vamos extrair alguns valiosos princípios para a vida cristã. Que princípios são esses? A superioridade dos planos malignos. O texto de Esther faz questão de falar a respeito desse Deus Todo-Poderoso, que é superior aos planos malignos, que desfaz os planos malignos, que diante das adversidades e das ameaças que o povo de Deus enfrenta, existe um Deus Todo-Poderoso que age contra a conspiração maligna. Isaías 54:17, vale a pena você observar isso. A obediência e a coragem diante da adversidade. Esther e Mordecai, ou Mardoqueu, andaram em obediência a Deus, foram fiéis a Deus e enfrentaram diversas situações e Deus honrou a fé daquelas pessoas. Olha outro texto que você pode pegar aqui. Josué capítulo 1, versículo 9, onde diz que nós, como povo de Deus, precisamos ser fortes e corajosos. A intercessão e a liderança espiritual. Esther é uma mulher de oração. Mardoqueu, Mordecai, é um homem de oração. Busca a Deus. E essa liderança espiritual traz, nessas circunstâncias, a ação de Deus. Você também precisa orar, buscar a direção de Deus para vencer. Leia Tiago, capítulo 5, versículo 16. E caminhando, vamos agora para o último subtópico, onde nós vamos abordar literalmente sobre a festa do Purim, que tanto estamos mencionando com você. Neste último subtópico, você então pode encerrar apresentando para os teus alunos o que é a festa do Purim que tanto estamos mencionando. A festa do Purim é uma celebração judaica e ela é caracterizada exatamente por essa festa de celebração, onde é distribuída comida, dinheiro aos pobres também, troca de presentes, consumo de vinho, é uma festividade de celebração, algumas pessoas usam até fantasias, máscaras, e ela é celebrada anualmente no dia 14 do mês de Adar,
onde exatamente é celebrado nesse calendário hebraico essa celebração da libertação do povo de Deus por causa da perseguição. O Purim também é observado exatamente nesse período, onde a festa se inicia com o pôr do sol, a véspera desse calendário, e se dá durante todo esse processo de adoração a Deus por causa desta celebração. A festa do Purim também pode trazer alguns exemplos ou princípios para a vida cristã. Primeiro é a confiança na soberania divina. Você pode ler Provérbios 16:33. Você vai encontrar também essa proteção divina desse Deus Todo-Poderoso no tempo da crise. Deus também te ajuda no tempo da crise. Salmo 91:2. Você vai encontrar também essa importância da oração e essa ação corajosa nesse processo. Efésios 6:18. Você vai encontrar também essa celebração da providência e a salvação de Deus. Salmo 126, versículo 3. Você vai encontrar também a vigilância espiritual e como nós precisamos vigiar espiritualmente falando exatamente nesse processo que estamos observando junto com vocês. E eu espero muito ter contribuído com você nessa aula de hoje em nome de Jesus. E concluindo a lição, você pode apresentar a proposta do pastor Silas Queiroz em demonstrar que o livro de Esther, ele ensina não somente a confiar em Deus, mas a celebrar a Deus pelas vitórias, pelas conquistas. E claro, não dependermos desse mundo, mas servimos a Deus também de todo o coração, que o Senhor também possa colocar isso no teu coração, em nome de Jesus, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. E se eu te ajudei, se você pode me ajudar também, deixa teu comentário aqui nesse vídeo, me segue nas nossas redes sociais. Se você pode, tira uma foto, me marca aí no Instagram, assistindo a aula. Deus abençoe você, para mim é um prazer te ter por aqui. Eu vou ter o prazer também de repostar esse material. Você pode me encontrar nas nossas redes sociais, tá? É só você colocar aí @Janderson Nascimento no Instagram, no YouTube, no Spotify, ou então vai no Google e coloca assim, Janderson Nascimento EBD. Você vai encontrar tudo. Até no TikTok a gente tá lá também. Você pode ser abençoado através de várias dicas que a gente traz para você na Escola Bíblica Dominical. Agora nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos pedindo a direção de Deus sobre essa aula? Senhor, nós te agradecemos por essa ministração. Eu te louvo, ó Deus, pelo livro de Esther. Usa o teu filho e a tua filha que vai dar essa aula. Edifica-os na verdade, edifica na tua palavra e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, você precisa ler o texto do próprio pastor Silas Queiroz. Esse material vai te ajudar muito nesse trimestre. Está disponível no site da editora CPAD. Um livro bem legal para você compreender o exílio, o cativeiro babilônico. Esse texto aqui do Ralph Klein, sobre Israel no exílio, interpretação teológica da editora Paulus. Material muito bom, tá, gente? Para te ajudar a crescer em Jesus. Manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos da editora Betânia, também muito interessante para você que gosta de estudar a palavra de Deus, crescer também. Indico para você o Ensinador Cristão. Neste Ensinador Cristão eu tenho um artigo aqui escrito na página 30. Você pode adquirir pela editora CPAD. A revista também Obreiro Aprovado, vale a pena você dar uma observada nesse material. Você encontra todos esses recursos no site da editora CPAD. E é claro, gente, que eu espero muito que o Senhor te abençoe, te guarde e te aguardo por aqui na lição 7, onde nós vamos abordar sobre a deportação da rainha Vasti e a ascensão de Esther como rainha. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. A
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.